Então a gente vai falar da lombar, que é uma região muito importante do nosso corpo e é também uma região muito importante para mim, do meu corpo, né? Porque foi uma área onde eu senti uma dor muito aguda a primeira vez. Eu tinha 19 anos, eu nem tinha entrado ainda na educação física e eu tive aquela dor aguda que tu não consegue se mexer por um tempo. Aí depois o corpo vai voltando devagarinho e aí tu consegue se mexer. E a partir daquele momento eu fui atrás para tentar entender o porquê daquela dor, o que ocasionou aquilo, porque eu era muito jovem e não entendia, né, de onde é que vinha uma dor que paralisou meu corpo. Então, com isso, fui estudando, fui entrando na prática, depois entrei na faculdade e aí eu comecei a estudar e me aprofundar e eu comecei a ver que não era só comigo que isso acontecia. Era tanto com meus colegas de faculdade, com meus professores, depois eu comecei a ver que era com os meus alunos também. E isso foi uma coisa que foi me deixando cada vez com mais uma fome de estudar e entender o que acontecia. Por que a lombar é uma região tão afetada? Por que a lombar é uma região que as pessoas sentem tanta dor? Independente da idade, né? Porque eu fui com 19, tem gente que vai sentir às vezes só com 30, 40, 50, 60, mas em algum momento sente algum tipo de desconforto, né? E sem contar todos os relatos que eu já escutei e que vocês também devem escutar, que é aquele amigo, familiar, alguém que sempre está com alguma dor, toma algum remédio, alguma coisa assim, para passar a dor. Então, a lombar, ela é muito importante para o nosso corpo e é por isso que a gente sente tanta dor nela. Ela faz uma ligação com a parte de cima, região torácica, cervical, cabeça e braço, com a parte de baixo, que é quadril e pernas. E por que eu falo que ela faz essa ligação? Porque tanto musculaturas que vêm ali da região do quadril, do glúteo, elas fazem uma ligação com a lombar, e tanto musculaturas que vêm da cervical, às vezes cabeça e torácica, fazem uma conexão também com a região lombar. Então, muitos tipos de movimento, a região lombar está sendo diretamente acionada, né? Sendo diretamente testada. E por conta disso que a gente acaba às vezes se lesionando. Ou pode ser uma sobrecarga, pode ser uma atividade em casa mesmo, tu faz o mesmo movimento muitas vezes com a coluna um pouco flexionada, alguma coisa assim que está afetando ali, e quando vai levantar ou vai se mexer, está tensionado, está com dor, está com uma rigidez, dá uma pontada, né? Então é muito importante a gente olhar bem para isso, para tentar entender a importância da lombar e como que a gente pode fazer, tomar medidas para mudar isso. E eu falo mudar isso porque eu acabei mudando, né? Quem eu sou e como eu me porto, como eu me posiciono, a minha postura e como eu treino também. E hoje em dia eu não sinto mais a lombar. Hoje em dia a minha lombar ela tá livre de dor, coisa que há poucos anos atrás eu ainda sentia algum desconforto. Eu treinava, melhorava e aí vencia aquela dor e quando via aquela dor voltava. E eu comecei a perceber que eu tinha maus hábitos. Eram maus hábitos posturais, eram maus hábitos no meu treino, com uma sobrecarga muito forte. Era vários maus hábitos, até às vezes para dormir. Eu dormia numa posição errada, acordava e com a musculatura... sabe quando tu acorda e a musculatura dá uma reclamada, parece que está tensionada demais? E aí tu começa a aquecer, começa a ir no teu dia a dia e ela volta ao normal, né? Então, mas aquilo também não bastava, né? Eu queria tirar completamente aquela dor. Então eu fui atrás até eu chegar num momento que agora eu tô entendendo o que acontece aqui. Então tem muita musculatura envolvida na região lombar, tá? A região abdominal é muito importante para a lombar também. Tem 3 camadas. A última camada, que é a camada mais no meio do tronco ali, é o transverso abdominal. Que quando a gente consegue fazer uma ativação dele, você já deve ter visto talvez aquelas pessoas que conseguem sugar o abdômen e bota o umbigo lá para dentro, fica com aquela barriga bem chapada. Quanto mais tu treina aquilo, junto com outros fatores, é claro, como o diafragma, por exemplo, mas quanto mais tu treina aquilo, mais tu consegue ativar o transverso abdominal. O transverso abdominal é como se fosse um colete, uma cinta do nosso corpo. E ele ajuda muito a proteger a lombar, ele ajuda muito a proteger aquele movimento da lombar. E também quando tu consegue fazer uma ativação completa nele, tu está chegando em outro ponto que é muito importante, que é a descompressão dessa região lombar. Ou seja, tu está pegando a lombar, que normalmente ela está sempre muito tensionada, tá? Nossa lombar está sempre muito tensionada, e aqui está o resto do corpo. E aí quando tu consegue fazer uma descompressão, tu está ativando tua musculatura para cima, ou seja, tu está relaxando essa região lombar, né? Tu está tensionado, e aí quando tu consegue trabalhar a descompressão, tu está relaxando essa musculatura. O alongamento por si só, a diferença de descompressão com alongamento, o alongamento por si só, ele é normalmente passivo, tá? E esse alongamento passivo, ele vai te dar um alívio no momento, ele vai te dar um alívio por um dia, por 2 dias, mas a tendência dele é voltar.
porque o que a gente precisa mesmo é fazer uma ativação muscular, uma ativação consciente muscular e tentar trabalhar isso constantemente junto com esse reforço muscular, para que essas musculaturas do nosso tronco elas façam esse movimento de descompressão. Quanto mais a gente for treinando esse movimento, mais a nossa musculatura se adapta e ela vai ganhando amplitude de movimento. Quanto mais a gente trabalha isso, mais compressão gera na lombar e mais alívio a gente sente na lombar. E eu demorei até chegar nesse ponto, até eu entender isso e a importância disso para o meu corpo. Quando eu consigo fazer exatamente os movimentos, a respiração, o alívio que eu sinto ali é muito bom. E isso dá para trabalhar sentado, que eu vou mostrar nos próximos vídeos como a gente consegue fazer uma ativação do diafragma junto com o transverso abdominal para gerar esse alívio na região lombar. Então, um desses meios é a descompressão. Outro meio é o reforço muscular. Também tem uma outra possibilidade que a gente tem de auxiliar nessa dor, de diminuir a dor até não ter nenhuma dor. É questão de tu entender o teu corpo e como o tronco se movimenta no espaço também, né? O nosso tronco ele pode ir para frente fazendo uma flexão, ele pode voltar fazendo uma extensão, ele pode fazer flexão lateral, né? Para os dois lados. O nosso tronco também pode fazer rotação, certo? Então, assim como eu era antes, meu tronco ele tinha pouquíssima mobilidade. E a pouca mobilidade acaba deixando toda essa musculatura que envolve as costas, o tronco, rígidas. Quanto mais rigidez tem, normalmente mais dor tu vai ter. E onde é que a gente vai normalmente sentir mais dor é na região lombar também. Então eu estou fazendo esse primeiro vídeo para vocês terem uma ideia e uma noção de como a lombar é importante, né? E essa importância dela a gente tem que tratar com muito cuidado. É por isso que eu tenho um curso específico para lombar. E é por isso que muitas pessoas, quando conhecem alguém que está com uma dor lombar, me indica, né? E eu tive uma aluna, por exemplo, um caso de uma aluna que ela chorava de dor. E a gente foi com o tempo, foi devagarinho, foi fazendo vários tipos de testes, foi fazendo vários tipos de análises do que a gente podia fazer no dia a dia dela, no treino dela, para a gente conseguir vencer aquela dor muito forte que ela tinha e por muito tempo. Foi bem na época da pandemia, então ela ficou um tempo sozinha e quando a gente voltou, estava esse caso já grave, já acentuado, né? E então tem mais esse detalhe também, gente. Por exemplo, a minha dor lombar eu resolvi de uma forma. A dor lombar dessa minha aluna eu resolvi de outra forma. A ideia é a mesma, o método é o mesmo, mas como as nossas vivências são diferentes, eu tenho uma vivência diferente no meu dia a dia dos meus alunos. E cada um dos meus alunos eles têm uma vivência diferente. Alguns alunos meus trabalham ainda, muitos alunos meus já são aposentados, muitos alunos meus, mesmo aposentados, eles fazem várias atividades que sobrecarregam a lombar, do seu modo. Alguns trabalham em casa, varrer uma região. Quando a gente está varrendo, normalmente uma área que machuca muito a lombar. Quando a gente está limpando alguma coisa, machuca muito a lombar. Então, não é só no treino, não é só ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado que vai doer. E também tem isso, tem pessoas que ficam muito tempo sentado no sofá, de qualquer jeito, sem se preocupar com a postura. Muitas pessoas que batem na tecla que a questão postural não é importante. E já eu não. Dentro da minha experiência, do que eu vi comigo, do que eu vejo com meus alunos, a questão postural é muito importante. Quanto mais eu percebo que meus alunos, quando chegam para mim, eles estão com uma postura completamente solta, ficam no sofá por hora de qualquer jeito, sentam para trabalhar de qualquer jeito, ficam em pé de qualquer jeito, mais gera desconforto, mais gera dor, mais gera incômodo. Tá? E quando a gente começa a arrumar a postura, e arrumar a postura não é simplesmente eu vou lá e estufar meu peito de qualquer jeito, sabe? Eu vou estufar meu peito e ponto, arrumar a postura. Não. O que eu digo arrumar a postura é tu começar a entender essa conexão do transverso abdominal, essa conexão com o diafragma, essa conexão com o quadril. Nosso quadril pode fazer reto e antroversão. Então, e todas essas conexões, quando a gente começa a encaixar tudo, a gente está sentado aqui, mas tu está conectado, tu está bem, tu não está igual um robô duro, rígido, e não é algo que vai te ocasionar dor, pelo contrário. Quando tu consegue fazer essa conexão, é como se tu tivesse muito bem alinhado, é como se tu tivesse aliviado, na verdade. Então, é isso que eu vou te mostrar, é isso que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, como vocês conseguem gerar essa descompressão, como você consegue gerar essa ativação do transverso abdominal e como vocês conseguem alinhar essa postura de vocês. Assim também como vocês podem fazer alongamentos mais ativos e como vocês podem fazer um treinamento mais ativo, né? Para que gere mais alívio para essa região lombar. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve, curte, porque eu vou continuar postando vídeos sobre a lombar, sobre dor
e as milhares de maneiras que a gente tem de vencer o ciclo da dor.